Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Santos, sou formado pela Universidade Federal do Paraná no curso de Administração e com especialização em Marketing. Eu estou muito contente pelo convite do Forest Class para gravar um pouco algumas palavras para vocês. Eu vou falar sobre custo, mas não se assustem que não é sobre o custo, da questão controle de custo, importância de custo, porque isso todos nós temos consciência da importância. Eu vou falar um pouco mais, vou falar sobre inovar e ousar além do custo. Qual é a importância de buscar alternativas para melhorar aquele custo que foi previsto, aquele custo que está no nosso budget. Então é sempre uma pergunta: há oportunidades além do custo ou há custo na oportunidade? Devemos e podemos ousar e inovar quando se fala em buscar alternativas de reduzir o custo, ou vamos ficar na mesmice? Então é isso que eu queria conversar com vocês. Eu tenho aqui uma apresentação que eu fiz recentemente numa associação e o tema foi bem aceito. Eu acho que a discussão foi muito boa, muito válida, que suscitou muita discussão, porque quando fala assim inovar e ousar, nós estamos falando também na famosa frase de quebrar paradigmas. Então, é disso que eu quero conversar um pouco com vocês. Bom, quando a gente fala em custo e oportunidade, como eu comentei agora há pouco, tem aquela pergunta: nós devemos seguir fielmente o budget ou podemos e devemos buscar alternativas? Vamos buscar oportunidades. Existe custo na oportunidade ou existe oportunidade no custo? O nosso amigo Einstein, ele sempre dizia o seguinte: se você faz sempre tudo da mesma maneira, você vai obter sempre os mesmos resultados. Então, se nós temos um budget que foi aprovado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e continua sendo corrigido pela inflação, nós vamos ter sempre o mesmo resultado. Talvez a alta direção da empresa fique contente, satisfeita, porque estamos atingindo e realizando o budget. Mas não é isso, eu quero provocar um pouco mais da discussão no sentido da importância de ousar e inovar. Bom, existem na realidade 4 tipos de custo de oportunidade. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas existe, por exemplo, o custo de oportunidade escondido. O que é um custo de oportunidade escondido? É, por exemplo, um apoio político. Eu não estou aqui defendendo partido, não estou aqui defendendo candidato. Estou dizendo que tem um custo escondido numa oportunidade de apoiar um candidato. A empresa muitas vezes apoia aquele candidato buscando que aquele candidato depois vá defender os interesses da classe, daquele segmento, mas no final das contas aquele candidato não se elege. Então esse é um custo, é uma oportunidade, mas é um custo escondido. Ou seja, a gente não é escondido no sentido de escondido, pessoal, é escondido no sentido de que nós não sabemos o resultado. É um custo oculto, não sabemos, oportunidade oculta, perdão, não sabemos em que vai resultar essa oportunidade. Então, investiu dinheiro num determinado candidato e no final das contas ele não se elegeu, foi um dinheiro que basicamente foi perdido. Isso é que a gente chama oportunidade, custo de oportunidade escondido. Outro custo de oportunidade é o chamado custo de oportunidade aberto, onde os custos são realmente mensuráveis. Por exemplo, um investimento. Vou investir num equipamento que vai me dar uma produtividade maior, um harvester, um forwarder, um skidder, um feller buncher, um equipamento de serraria. É um investimento aberto e eu vou mensurar aquele custo, vou mensurar os ganhos de produtividade e vou chegar a uma conclusão melhor de que com aquele investimento eu vou conseguir reduzir aquele custo específico de produção. Outro custo também que se relaciona entre os 4 principais é o famoso custo de oportunidade ambiental. Já se fala há muito tempo em sequestro de carbono, fala-se muito tempo em áreas de vivência, inclusive com a comunidade, e abrindo isso para o governo mediante taxas de uso. Ou seja, existem custos de oportunidade na área ambiental que devem ser um pouco mais exploradas. Também o custo de oportunidade dos recursos naturais, o custo de otimizar os recursos naturais. Se houver uma demanda por madeira serrada,
vale a pena eu investir na minha floresta e deixá-la por mais anos até fazer o corte raso, para que tenha tora grossa para a serraria? Então é um custo, se chama custo de oportunidade ambiental. E por último, entre os 4 grandes, a gente fala no custo de oportunidade contábil. Dentro da legislação, dentro da lei, evidente, dentro das regras claras, buscar uma oportunidade contábil, buscando-se um planejamento tributário. Então, muitas vezes existem oportunidades na contabilidade, existem oportunidades na gestão do planejamento tributário que vão resultar numa redução de custo para as empresas. E aí que eu comentei no início de ousar e inovar. Marcar uma reunião com o seu contador, por exemplo, e perguntar para ele: hoje nós, vou dar um exemplo hipotético, pessoal, nós não estamos usando o crédito de ICMS na produção de mudas, um exemplo hipotético. Será que o contador ele está realmente alinhado com a possibilidade de buscar um planejamento tributário? E essas discussões muitas vezes surgem do convívio com as empresas, com o convívio entre os outros colegas de outras empresas, onde a troca de experiências é muito importante. Bom, um pouco mais avante a gente fala, existe uma curva muito famosa, onde você tem um gráfico que no lado esquerdo do gráfico é a zona de conforto, por assim dizer. Não existe risco, não existe ganho. O risco é muito baixo, o ganho é muito baixo. Vale a pena nós assumirmos alguns riscos em busca de um ganho melhor? Por exemplo, se a gente falar num ganho financeiro, eu posso ficar no conforto da poupança, num banco de primeira linha, um banco governamental de primeira linha, aonde eu não vou ter basicamente risco. Mas também o ganho é muito reduzido, muitas vezes até inferior à inflação. Ou eu vou para o mercado de ações, que é um mercado muito volátil, um mercado de alto risco, mas que pode proporcionar também altos ganhos a médio e longo prazo. Ou ainda vou ficar numa zona intermediária. Eu fico num CDB, de um banco de primeira linha, eu fico num outro tipo de aplicação, que eu tenha um certo grau de risco, que é pelo papel que eu comprei ou pelo banco que eu estou usando, mas eu tenho também um certo grau de rentabilidade, melhor do que a zona de conforto. Como eu comentei, eu não estou suscitando discussões, pessoal, da importância do custo. Eu estou querendo suscitar discussões sobre a oportunidade além do custo. Nós analisarmos quais são as oportunidades de reduzirmos o custo, muitas vezes assumindo alguns riscos. É sabido que silvicultura, colheita e logística representam 79% em média do custo da madeira post-fábrica. Então, eu tenho 79% do meu custo com opções para trabalhar. Por exemplo, investimento em estrada. Será que se paga o investimento em estrada para um determinado volume que existe numa floresta? Alguém vai dizer: não, mas a empresa não aprova. Certo, não aprova esse investimento numa estrada, aprova basicamente manutenção. Certo, vamos buscar com dados e fatos, mostrar para a alta direção da empresa que é importante aquele investimento e que ele vai realmente trazer o retorno esperado, vai reduzir o custo de transporte, os caminhões vão dar mais viagens, o transportador pode ter uma frota menor, vai ter um custo de depreciação menor e vai poder oferecer para a minha empresa um custo de transporte menor, tendo uma estrada melhor. A mesma coisa em equipamentos de colheita, existem existe software, para que a gente possa calcular a viabilidade da vida útil de um determinado equipamento versus custo financeiro de trocá-lo antes de que realmente a curva de manutenção passe a ser muito significativa, muito importante, ocasionando também muita perda de disponibilidade mecânica. Ou seja, se eu tenho um budget aprovado para trocar o equipamento a cada 5 anos, eu posso e devo buscar ferramentas para, com conhecimento dos dados, dos fatos, mostrar para a direção que talvez valha a pena trocar aquela máquina com 4 anos.
acredito que a disponibilidade mecânica, o volume de produção e o custo de manutenção vão ser suficientes para justificar esse investimento. Nesse curso, nessa palestra que eu fiz numa associação, eu abordei um assunto numa planilha Excel chamada uma planilha de análise de sensibilidade. Essa planilha, pessoal, depois quem tiver interesse eu posso disponibilizar através do meu e-mail que eu vou informar no final da minha palestra aqui, desse nosso bate-papo. Essa análise de sensibilidade, ela analisa realmente de modo matemático as diversas influências do custo, neste exemplo que eu dou, de uma máquina florestal. O que acontece com o meu custo por tonelada, por metro cúbico, se eu reduzir o custo de compra em 3%, 2%, 5%? Pensando-se numa vida útil de 20 mil horas. Se eu reduzir consumo de diesel, qual é o impacto no meu custo? Se eu reduzir o consumo de diesel, por exemplo, em 3%. Se eu reduzir o consumo de peças, se eu reduzir o tempo de máquina parada. Muitas vezes, as empresas, por serem extremamente departamentalizadas, evidente, com normas e regras claras entre a área operacional e a área de suprimentos, se nós pararmos para pensar, os sentimentos ou os interesses acabam sendo antagônicos. A área operacional, que é o melhor equipamento que produza mais e quebre menos, e a área de suprimentos muitas vezes está focada no preço, que quer reduzir o CAPEX. Mas eu vou comentar com vocês, o custo não está no CAPEX, o custo está na operação. Nessa planilha, por exemplo, que eu tenho, o que acontece se nós conseguirmos aumentar em 5% a disponibilidade mecânica? Com equipamento melhor, mecânico mais treinado, com peça disponível, com ferramental adequado, com uma logística de peças que eu devo exigir do meu fornecedor daquela máquina. Eu afirmo para vocês, aumentar em 5% a disponibilidade mecânica resulta num ganho muito maior no custo por tonelada do que reduzir em 5% o preço da máquina. Então, os fatores operacionais, como disponibilidade mecânica, consumo de combustível, até mesmo a taxa de consumo de peças, são muito mais importantes do que reduzir o CAPEX. Tem um efeito muito mais imediato. Pessoal, então, o que eu queria também complementar dessa minha palestra é contando para vocês um caso prático de um cliente que eu atendi e eu participei, até foi um caso, pensei que o pessoal ia sair brigado da sala de reunião. Foi uma empresa que eu atendi, obviamente eu não posso comentar o nome, e eu fiquei surpreso com a postura do gerente de compras com a postura do gerente florestal. No sentido de que o gerente de compras, ele se referia à equipe operacional, à equipe florestal, como eles. E mais ou menos ele colocou para mim o seguinte: eu não vou comprar uma máquina mais cara, não tendo como justificar para o meu chefe por que eu comprei uma máquina mais cara, para que eles reduzam o custo deles. E aquilo, obviamente, me chamou muita atenção, porque nós estávamos falando na mesma empresa. Com a continuidade dos trabalhos, acabou que, inevitavelmente, nós sentamos na mesma mesa de reunião, eu com o gerente de compras e com o gerente florestal, e eles se tratavam por eles. O gerente florestal dizia: não, você não está entendendo que eu preciso que você entenda que você vai pagar mais caro pela máquina que eu estou querendo, porque eu tenho que reduzir custo no meu departamento. E o gerente de compras argumentava exatamente o contrário. Não, você está enganado, eu não vou reduzir, não vou pagar mais caro numa máquina para que você tenha redução de custo no teu departamento. Então, pessoal, obviamente que isso é uma situação esdrúxula que nós devemos evitar a todo custo, de maneira que o primeiro nível hierárquico da empresa, após o segundo nível hierárquico após a presidência e diretoria, o corpo gerencial, que é quem executa realmente o dia a dia da empresa, esteja sintonizado com a importância de reduzir o custo da empresa e não manter uma parede separando os departamentos, não ficar enclausurado no seu feudo e que não pensa no todo. Isso é muito importante. Que as pessoas entendam que a justificativa
dada pela área operacional, que é quem fez a pesquisa, que é quem foi olhar equipamentos que ele está pretendendo comprar em outras empresas, em operações semelhantes. Muitas vezes foi visitar o fabricante, viajou para o exterior, fez pesquisa, coletou dados e fatos, que essa justificativa realmente seja aceita como justificativa para comprar um equipamento de maior porte, de maior valor, enfim, porque vai resultar numa redução de custo para a empresa e não para alguém especificamente. Também é importante mencionar que quando eu falo nessa questão de ousar e inovar, isso vale para qualquer escala de empresa. Tanto faz se é uma empresa pequena que tem um equipamento, que está iniciando a sua mecanização, como uma empresa de grande porte que tenha dezenas de equipamentos em operação. Realmente essa questão é muito importante e deve ser analisada entre todos os... pode ser analisado por qualquer nível de empresa. Voltando ao nosso amigo Einstein, ele tem uma frase, eu vou ler aqui para vocês, que é bem conhecida e ele ficou conhecida no mundo inteiro e sempre é mencionada em vários seminários que eu já participei. Ele dizia o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa sua pode ser a sua vitória. Então, pessoal, vamos pensar em inovar e ousar quando estamos falando de custo. Vamos buscar alternativas para reduzir esse custo, sair de dentro da mesmice e, como muita gente fala, o termo conhecido, pensar fora da caixinha. Agradeço pelo tempo de vocês, agradeço a Forest Class, meu nome é Leonardo Santos, meu telefone é 41 99188 1888, o meu e-mail é leonardosantos, tudo junto, leonardosantos@outlook.com. Pessoal, muito obrigado, um abraço e estou disponível para perguntas ou questionamentos, seja por telefone, seja por e-mail. Atualmente eu sou sócio proprietário da Master Soluções Florestais e também tenho uma consultoria com a Komatsu Forest Suécia para a América Latina, países de língua espanhola fora do Brasil. Ok, pessoal? Um abraço, estou à disposição. Um abraço para os amigos do Forest Class.